Meu irmão, abra, por favor, a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2. Quem esteve aqui no primeiro culto, nós falamos sobre os terremotos que você enfrentou, que nós enfrentamos em 2018. Alguém do culto das 11 aqui enfrentou terremoto? Só levanta a mão aqui. Mexeu com as suas estruturas? Mas Deus manda uns terremotos para a gente ficar mais crente. E eu quero falar com você, porque hoje nós estamos fazendo história, é o último domingo de 2018. Quem sabe no próximo ano você nem está aqui. Esse ano você vai morrer. Que mensagem de esperança, hein? Mas uma coisa boa é que Deus tem uma vocação para você. Deus chamou você e Deus tem um propósito para a sua vida. E o ano vai mudar e o propósito de Deus vai continuar. Amém? E eu quero falar sobre o chamado de Deus para a sua vida, para a minha vida. Veja no texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2. Vamos ler juntos? Atos 13, 2. O que diz aí? E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. A ideia fundamental do texto é chamado. Chamado. Veja nesse texto que o Espírito Santo dá uma ordem aqui para aqueles homens que estavam servindo a Deus na igreja de Antioquia. Primeiro é separai-me. Colocai o quê? A parte. Separai-me. Essa separação tem RG e CPF. É Saulo e Barnabé. E aí ele vai dizer assim: separai-me para a obra a que os tenho o quê? Chamado. Significa que Deus chamou a mim e a você para fazer a obra dele. E aqui eu quero trabalhar um pouquinho com você sobre esse conceito bíblico, teológico, que é o verbo chamado. E que na teologia esse verbo chamado significa vocação. Vocação. Se você for para Hebreus capítulo 3, versículo 1, você vai descobrir que o autor aos Hebreus vai chamar essa vocação, esse chamado de Deus para a nossa vida, como uma vocação celestial. Celestial. Ou seja, não é um chamado humano, não é um chamado terreno, não é um auto-chamado, é um chamado celestial. E o apóstolo Paulo diz para o rei Agripa que quando ele recebeu a visão, ele não foi desobediente à visão celestial, ao chamado de Deus. E Romanos, e eu queria que você fosse lá para Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Porque talvez esse ano você foi meio relapso nesse chamado de Deus. E aí, tem uma notícia boa aqui para você. Romanos, capítulo 11, versículo 29. O que é que diz aí? 11, 29. Porque os dons e a vocação de Deus são o quê? Irrevogáveis. O chamado que Deus tem para a sua vida é um chamado o quê? Irrevogável. Se você não prestou esse ano, o ano que vem você pode prestar. Se você foi desobediente esse ano, o ano que vem você pode ser mais obediente a esse chamado de Deus. E eu quero trabalhar, porque esse chamado, eu quero usar aqui como estudo de caso no texto, a figura de Paulo. E aqui, essa palavra chamado tem pelo menos 3 dimensões. Primeiro, tem o chamado de Paulo à fé, à conversão,
ao novo nascimento. Segundo, tem o chamado de Paulo para o ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Um chamado para você ser usado dentro da igreja. Para você trabalhar através dos dons espirituais que Deus deu para você contribuir para a edificação o quê? Do corpo, da igreja. Mas em terceiro lugar, você tem um chamado de Deus, e esse chamado está claro aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, para a obra. E essa obra aqui não é a salvação, essa obra aqui não é a edificação do corpo, mas essa obra aqui é a obra de evangelização, a obra missionária. Então preste atenção, todos nós temos um tríplice chamado. Chamado para ser crente, chamado para edificar a igreja e chamado para fazer a obra de Deus às nações. Vamos pegar o texto e vamos caracterizar em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, o primeiro chamado na vida de Paulo. Ele foi chamado para ser crente. Ele foi vocacionado por Deus para ser crente. E se ele foi chamado por Deus, se ele foi vocacionado por Deus, é porque ele foi eleito por Deus. Porque todos quantos Deus predestinou, a este também o quê? Chamou. E veja lá em Atos, capítulo 9, versículo 3, diz assim, seguindo ele quem? Paulo, estrada fora. Ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que ele dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Algumas características desse chamado de Deus. Primeiro, ele é um chamado o quê? Pessoal. Saulo estava dirigindo um grupo de soldados, mas Deus não se dirige ao coletivo, Deus se dirige especificamente a Paulo. Saulo, Saulo. Significa que o chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida é pessoal, é individual. No dia que Deus quis converter você, Ele chamou você pessoalmente, individualmente, conhecendo a sua vida, conhecendo quem é você. Ele sabia o seu RG, o seu CPF, onde você nasceu, onde você mora. Deus chamou especificamente você. Ele chamou Zaqueu. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar na sua casa. Ele disse para Levi na coletoria, vinde e segue-me. O Senhor Jesus, Ele nos chama individualmente, é um chamado individual, pessoal. Segunda característica desse texto é que ele é um chamado irresistível. Esse chamado aqui fez com que Saulo caísse. E quando ele se levanta no versículo 5, ele já pergunta, quem és tu, o quê? Senhor. Ou seja, quem nos chama é o Senhor. E esse chamado dele é irresistível. Eu não posso rejeitá-lo, eu não posso transferi-lo. No dia em que Deus resolveu me salvar, Ele me salvou. Ele me salvou. E se você é crente, você tem esse chamado de Deus. Irresistível, pessoal. Mas o que eu acho interessante nesse texto, irmãos, é que esse chamado, ele tem uma experiência única, diferenciada. Quando Zaqueu foi chamado, ele desceu da árvore. Quando Saulo é chamado, ele caiu do cavalo. Quando a mulher samaritana é chamada, ela é chamada na beira de um poço, ao meio-dia, a sol a pino. Não importa como foi a sua experiência de conversão, não importa se você foi chamado de forma especial, sozinho,
se você foi chamado por um hino, se você foi chamado por uma pregação, se você foi chamado num acampamento, não importa, o importante é que a experiência desse chamado de Deus é exclusiva, Ele chama a gente especialmente. Mas esse texto vai nos ensinar também, veja lá, por favor, leia comigo, no versículo 15 de Atos 9. Veja que coisa maravilhosa. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento o quê? Escolhido. Presta atenção. Você é para Deus o quê? Um instrumento escolhido. Você não se pertence. Tá? Se você está vivendo para você, não está vivendo para Deus, você está fugindo do propósito que Deus tem para a sua vida. E Ele vai dizer claramente, um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis, bem como perante os filhos de Israel. Então, toda conversão, todo chamado eficaz, irresistível, pessoal, sobrenatural, exclusivo de Deus, para qualquer pessoa, é um chamado para um propósito específico. Para um propósito específico. Não existe a possibilidade de você ser chamado para não ser nada. Ah, eu sou crente, mas eu digo, qual é o propósito de Deus para a sua vida? Não sei. Deus nos chama com um propósito. E aí alguns precisam tomar cuidado com essa teologia que diz assim, não, mas o que eu faço fora da igreja, isso é o propósito de Deus para a minha vida. É, sim, mas você tem que entender que precisa olhar para o aspecto espiritual do propósito que Deus tem para a sua vida. Porque às vezes você está vivendo uma vida de ganhar dinheiro, de fazer empreendimentos pessoais, e você acha que isso é o propósito de Deus para a sua vida. E parece que Deus fica fora na hora que você vai projetar isso. Deus, você não o reconhece em todos os seus caminhos, pelo contrário, você acha que essa questão de Deus, de vocação de Deus, de chamar de Deus, é um departamento ali religioso que tem o seu espaço, mas é limitado. Mas veja no texto, que eu queria chamar a sua atenção, porque lá em Romanos, capítulo 1, no estudo de caso do apóstolo Paulo, Romanos, capítulo 1. Versículo 1. Romanos 1:1. Vamos decorar esse versículo aí. Vamos lá? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado. Preste atenção que essas palavras aparecem lá no texto de Atos. Paulo. Quem é Paulo? Eu sou doulos, servo, escravo de Jesus. E Paulo existe para quê? Paulo primeiro foi chamado. Ele foi chamado, mas ao mesmo tempo ele foi enviado. Ele foi chamado para ser apóstolo. Ele não se autoproclamou apóstolo, ele não fez um curso de teologia para ser apóstolo, ele não foi ordenado para ser apóstolo. Não, o apostolado dele era o ministério dele para a edificação da igreja. Ele foi chamado eficazmente para a salvação, mas ele foi chamado eficazmente para um ministério no corpo de Cristo. E aí você tem que entender, o ano vai mudar, mas presta atenção. Você continua crente, chamado por Deus, com obrigações diante de Deus. Veja que Paulo, ele vai colocar para a gente uma coisa que eu acho maravilhosa, lá em Efésios, capítulo 4. E ele vai abrir para nós essa responsabilidade que nós temos, o chamado de Deus para a edificação do corpo. Quatro 1 diz assim, rogo-vos, pois eu, Efésios 4:1, rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno
da vocação, o quê? A que foste do quê? Chamado. Você foi chamado. E agora Paulo vai falar aqui que esse chamado, ele tem que ser encarado com toda humildade e mansidão, com toda unidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando diligentemente por preservar a unidade do Espírito, do vínculo da paz. E ele vai colocar aqui para a gente que eu e você temos a responsabilidade, o chamado de Deus, para trabalhar na edificação, na preservação da unidade, no crescimento da igreja. Porque às vezes tem umas pessoas que separam, eles dizem, não, meu chamado é missionário, eu não quero nada com a igreja local. Eu falei, peraí, meu irmão, a igreja é a igreja. Tem muita gente que tem muitos ministérios fora da igreja, mas na igreja mesmo não faz nada. Ele não está preocupado com a edificação da igreja. E ele anula esse aspecto do seu chamado. E veja, no versículo 11 do capítulo 4, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao quê? Ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Presta atenção, você vai entrar o ano 2019, você tem que sair daqui hoje sabendo que você tem uma responsabilidade, você tem um chamado diante de Deus para trabalhar no ano 2019 para a edificação da igreja, o crescimento da igreja espiritual. Vocês estão me entendendo ou não? Esse é o chamado de Deus para nós. Nós temos... Seria tão bom se o chamado fosse só para a salvação, hein? Eu oraria aqui e mandaria vocês tudo embora para o céu hoje. Vai para o céu. Desocupa. Se a salvação fosse só para isso, fomos chamados. Por isso que Paulo vai dizer, os dons e a vocação são o quê? Irrevogáveis. Que dons são esses? Esses dons nos foram dados pelo Espírito Santo para que nós possamos usar esses dons, exercer esses dons para a edificação o quê? Do corpo. Qual tem sido a sua contribuição para o crescimento da igreja? Pensa aí. 2018, você diz, pastor, foi tão difícil, foi tão duro, então eu não contribuí muito não. E a igreja vai crescendo, você não está preocupado com isso. Mas preste atenção, não existe coisa mais importante para você entender como crente, como cristão, essa doutrina da vocação, o meu chamado. Eu fui chamado para ser de Cristo, eu fui chamado para edificar o corpo de Cristo. Mas em terceiro lugar, eu fui chamado para pregar a Cristo. E aí nós voltamos lá para o texto de Atos, capítulo 13. Diz no versículo 2 que servindo eles ao Senhor. Esse verbo servindo no grego é o verbo liturgia, que tem a ideia de adoração. Eles estavam trabalhando na igreja, eles estavam cuidando da igreja, eles estavam servindo ao Senhor na igreja. E aí você está entendendo porque muitos crentes não descobrem o seu chamado, sabe por quê? Porque o chamado de Deus se discerne espiritualmente. Para você entender Deus, para você compreender Deus, você precisa estar em comunhão com Deus. E eles têm uma grande obra para ser realizada, a obra das missões transculturais que começam no capítulo 13. E diz que eles, orando e jejuando, o Espírito Santo diz, separai-me agora a Saulo, Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho o quê? Chamado. Eu quero, irmãos, explicar para você do ponto de vista exegético que essa palavra obra aqui é uma palavra muito forte, muito forte. Porque essa obra aqui significa aquilo que Deus determinou para que eu e você fizéssemos. Vamos entender isso? Abre lá em João 17, versículo 4. É a mesma palavra no grego.
Porque eu fui separado e fui chamado por Deus para fazer a obra dele. Que obra é essa? Que obra é essa? E aí no versículo 4, João 17, 4, o que é que diz aí? Eu te glorifiquei, consumando a obra que me confiaste para fazer. Presta atenção que Jesus está dizendo para Deus. Eu te glorifiquei o quê? Consumando significa concluindo a obra. E a obra aqui é a mesma palavra na obra que o Espírito Santo usa lá. Significa que a minha obra é a continuação da obra de Cristo. Nós estamos na mesma obra, nós estamos na mesma missão, nós estamos no mesmo trabalho. E assim como o Pai confiou ao Filho a obra da redenção, Ele confia a mim e a você a obra da proclamação da redenção, a obra missionária. E o último ponto do nosso conceito eclesiológico aqui em Pinheiros é que nós somos uma igreja missionária porque todo crente é um missionário. E você já imaginou essa expressão, que me confiaste para fazer? Houve uma reunião no céu entre os anjos e Jesus Cristo. Pastor Ronaldo Lidório que conta isso, tá? Onde ele achou, eu não sei. Mas houve uma reunião no céu e os anjos muito preocupados, porque nós somos muito frágeis, muito pecadores. E eles chegaram para Jesus e disseram, Jesus, mas como é que vai ser? O Senhor está confiando essa obra para os homens, para a igreja. Esse povo complicado, difícil. O Senhor tem um plano B? Eu disse, não. A obra será feita por eles, ou a obra não será o quê? Feita. Não tem plano B. E aqui eu queria que você entendesse, porque ele vai dizer que nós fomos chamados para a obra a quem eu tenho chamado. Você e eu fomos chamados por Deus para receber Jesus, para trabalhar para a edificação da igreja de Jesus, e fomos chamados também para fazer a obra que Jesus fez. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Envio. Eu não sei, irmãos, porque a grande crise que a gente vive hoje é que todas as pessoas querem fazer, mas elas não sabem o que fazer. Tem pressa para fazer, tem urgência para fazer, tem disposição para fazer, mas você pergunta assim, o que fazer? Não sabe. E a grande doutrina bíblica que vai trazer sentido para a minha vida é saber o que eu estou fazendo aqui na Terra. O que eu não fiz em 2018, o que eu vou fazer em 2019? Se for com Bolsonaro, tudo bem. Se não for Bolsonaro, tira Bolsonaro. A vida vai continuar, a vida vai seguir, os problemas vão acontecer. Mas eu não posso perder de vista essa questão da obra de Deus. Conversando com meu amigo Milton, antes de morrer, ele disse para mim, pastor, não esmoreça. A obra tem que ser feita. Os homens passam, as lutas crescem, as oportunidades se abrem, as tribulações aumentam, mas nós temos chamado. Nós não estamos aqui por acaso. E um dia, eu e você, nós prestaremos contas a Deus, se fomos fiéis ou não a este chamado. Amém? Então preste atenção. Deus chamou você para um propósito. Primeiro chamado para a salvação.
Segundo chamado, chamado para edificação. Trabalhar para edificação do corpo. Terceiro chamado, o terceiro desdobramento desse chamado, chamado para proclamação, para evangelização. Nós temos uma missão para cumprir. Seria muito bom que nesse último domingo do ano, você consagrasse sua vida a Deus. Se você desse uma revisada aí nos seus planos, nos seus projetos, porque a grande preocupação que eu e você, que nós devemos ter como crentes, é se eu estou vivendo o chamado de Deus. E aqui não é chamado para ser pastor, é chamado para ser crente, chamado para edificar a igreja, chamado para proclamar o Evangelho. Curve a sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai querido, nós estamos diante da solenidade das Escrituras Sagradas. E nós te louvamos porque o Senhor nos escolheu para sermos do Senhor. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou, e o Senhor tem propósitos para a nossa vida, Senhor. Não é o que eu quero, não são os meus planos, não é a minha vontade, não é aquilo que vai trazer lucro pessoal, mas a glória do Teu nome. Nós queremos glorificar o Teu nome na terra, fazendo o trabalho que o Senhor mandou para a gente fazer. O resto só tem cuidado, não tem faltado nada. Tudo aquilo que temos necessidade, o Senhor tem suprido. Toca no coração de cada pessoa aqui, Senhor. Que cada um possa ter consciência desse chamado do Senhor, para que nós possamos fazer a diferença e sermos felizes, realizados nesta vida. Essa é a nossa oração humilde, no nome e para a glória de Jesus. Amém.